Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Gente Como a Gente. E hoje eu tô aqui com um cara que é a favor das políticas verdes, ele é a favor da energia sustentável, ele é a favor do meio ambiente e ele tá aqui para falar um pouquinho disso daqui com a gente, para se apresentar. Adalberto Maluf, obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje, Adalberto. Não, eu que agradeço, Duca, é uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês para falar sobre energia limpa, economia verde, essas grandes transições tecnológicas e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, né? Maravilha, bacana. E conta uma coisa pra gente aí, pro nosso público também. Quem que é a pessoa? Quem que é o Adalberto Maluf, cara? Conta aí pra gente. Bem, Adalberto Maluf é esposo, é pai, né? Pai de uma menina. E tenho 40 anos, tenho uma trajetória de quase 20 anos trabalhando com cidades, com políticas públicas. Sou formado em Relações Internacionais, fiz um mestrado também em Economia Política Internacional. Aí fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo, depois fui trabalhar em fundações, em organizações internacionais, fiquei 8 anos lá como diretor. E estou há 8, quase 9 anos agora numa empresa de tecnologia global, a BYD, maior fabricante de veículo elétrico, a maior fábrica de painel solar fotovoltaico. Painel solar também, né? Sim, aqui em Campinas temos 2 fábricas, né, mais de 500 empregos. Eu fui o primeiro funcionário, né? Então, abri a empresa, tive todos esses desafios de abrir a empresa e agora estou nesse momento aí de inflexão na minha carreira, né? Você chega a 40 anos, você começa a se questionar um pouco, né? Eu li um livro recente, uns anos atrás, sobre a segunda metade da vida, Half Lifetime, né? Que conta a história de executivo, que o cara chega no 40 anos, acontece um evento traumático na vida dele, e aí faz ele refletir sobre a segunda parte da vida, né? Como é que vai ser daqui pra frente? Eu não precisei ter aquele evento traumático como o dele, Graças né? a Deus. Mas aquele livro me chamou muita atenção, me fez refletir muito, né? Porque é isso, depois que você entra no setor privado, em especial, né? Eu estou há quase 9 anos lá na BYD, assim, o dia a dia é muito legal, porque quem trabalha, em especial nas nossas áreas, veículo elétrico, novas tecnologias, cidade inteligente, né, baterias, política pública, todo dia é uma coisa legal. Mas depois de muito tempo, você está construindo e já fez aquele básico, aí você só está lá ajudando. Pô, vendi mais um sistema de energia solar, pô, mais um projeto de ônibus elétrico, mais uma frota de caminhão, a logística é muito legal. Mas aí eu fico, pô, mas falta um pouco a mais aqui em cima para que essas políticas realmente cresçam. Não é a política da empresa, a BYD em si, mas que o setor possa alavancar, né? Aí você começa a pensar um pouco mais em cima ali, e aí estou nesse momento aí de tentar contribuir em outras maneiras. E eu vi que você começou a trabalhar cedo, né, também, né? Você começou aí sua mãe tinha uma agência de turismo, é isso? Sim, minha mãe ainda tem uma agência de turismo, mais de 40 anos, né? A tia Vera, ela é uma dessas, tipo a tia Augusta, né? Ela uma das maiores vendedoras de Disney, começou a coisa dela vendendo Disney ali no interior, né? Uma grande vendedora de cruzeiros. E desde os 15 anos de idade eu acompanho grupos. Então, dos 15 aos 30, pelo menos, eu devo ter ficado aí como guia de turismo, né? Eu já visitei mais de 60 países levando grupos. Caraca. E foi uma experiência muito legal, né? A gente brinca depois de muito tempo que você tinha época que você tinha 3, 4 grupos no final de ano, né? Então, um grupo faz Oriente Médio, outro grupo vai para Europa, aí tem formatura, né? Porto Seguro. Você já fez Oriente Médio? Já fiz tudo que você pode imaginar. O Oriente Médio acho que é o meu próximo. Gostaria muito de conhecer Egito, Jerusalém, aquela região. Hoje o Oriente Médio é mais fácil você conhecer de navio. Porque o navio é mais seguro, mais tranquilo o deslocamento. Você fica 2 dias em Israel, fica um dia ali no Egito, fica na Jordânia. Porque por terra... Navio, bicho. O navio é tranquilo. Imagina, não tem problema não. Hoje em dia é um hotelzão gigante, maravilhoso, com tudo incluso. Não tem preocupação nenhuma. Eu olho em volta não tem que pegar táxi, água. Tem que pegar táxi, tem que escolher onde você vai comer, tá tudo pronto, né? Porque, por exemplo, eu já rodei muito também o Oriente Médio, Líbano, Jordânia, né, até Israel. Você fala isso por conta do perigo da guerra, essas coisas? Porque de carro, por exemplo, você anda no Líbano, na Jordânia, né? Síria eu cheguei só na fronteira, já estava com guerra, nunca entrei na Síria, mas mesmo a parte de Israel, você anda na rua, você assim, sente que o clima é tenso, porque tem exército com metralhadora a cada 1 quilômetro. Você vai pegar a estrada, entrar na estrada, tá lá o exército lá fazendo barricada. Então, assim, eu me senti tranquilo. Você já foi pro Rio de Janeiro? Já?
Verdade, o Rio em alguns momentos é parecido, assim, né? Mas, por exemplo, eu lembro... uma vez eu tinha ido palestrar lá no Emirados Árabes, né? Aquela coisa do próprio Shein. É um evento muito grande lá, né? Que eles têm. Eu era diretor ainda da Fundação Clinton. E aqueles eventos monstruosos, né? Grandiosos e tal. E aí, na volta, e eles pagavam, né? Passagem, né? E na volta eu falei, posso fazer uma escala no Líbano, né? Eu já tinha ido para o Líbano. Não, pode parar, né? Parei no Líbano e estava bem numa época que a guerra, não era guerra, mas assim... uma tensão ali. Tinha uma tensão um pouco maior, tinham assassinado um ministro e tal. Aí eu lembro que eu peguei, eu sempre, quando eu tô lá, eu alugo um carro e gosto de ficar rodando, né? Os Maluf vieram todos da mesma cidade lá, Cafaraiab, né? Então os libaneses, o Vale do Bekaa, eu gosto dessa coisa da história, da família, e eu fui... E assim, aquela vez... 2, 3 dias que eu fiquei lá pro Vale do Bekaa, era assim, a cada meia hora se encontrava o exército. Então, assim, não tem como você não ficar tenso numa situação dessa. Você tá no carro alugado, o cara já para, ele vê que é o carro alugado, já é gringo, né? Você não consegue conversar com o cara direito, né? E passa, mas assim, é uma tensão grande, né? É diferente, por exemplo, eu estava uma vez com a minha esposa na Tailândia, né? A gente ficou lá 3 meses rodando o sudeste da Ásia, né? Tiramos férias uma época lá e ficamos. E naquela época, Hillary Clinton, secretária de Estado, tinha acabado de ir para Mianmar e teve um projeto de abertura econômica, abertura política e turística, né? Quando a ex-Nobel da Paz estava aquele pequeno intervalo que ela conseguiu ficar como primeira-ministra, porque teve um golpe de novo, inclusive ela está presa, né? E aí eles abriram, eu estava na Tailândia e pode tirar visto para ir para Mianmar. Eu falei, nossa, amor, é uma experiência, quem que conhece Mianmar? Vamos conhecer Mianmar. Fomos para o consulado não sabia nem como tirar o visto, aquela ideia ali, não, eu quero tirar, tiramos o visto para 2 dias depois, pegamos um avião. Então, eu já cheguei num país assim que não era turístico, que não tinha estrutura turística nenhum, no começo da abertura econômica. E, né, não sei aqui, os nossos ouvintes que nunca viram, joga no Google Mianmar, não, é né, pobre, antiga Birmânia. É pobre, tinha guerra, vem de pobre, guerra, mas assim, a estrutura deles, milenar, de 2, 3 mil anos, é incrível. Aqueles templos Bagan, você tem os templos, aqueles templos budistas, uma planície, assim, 5, 10 quilômetros, onde você olha, aqueles templos lindos, os templos todos com diamante. Caraca. Rangoon, que é a capital que tem lá a parte maior, você vai andando assim nos lugares, você olha lá em cima, assim, reflete o negócio, tem uns diamantes gigantes encravados no palácio. Assim, é uma coisa de louco. Aí você chega num lugar onde não tem muita... É pobre, mas não tem muita violência e não sabe o turismo. Então, aí você começa a andar para cima e para baixo, assim, você vê muito legal, né? Você, mesmo sendo pobre, mas você não se sente inseguro, porque... Assim, são ambientes que, assim, quando você pega esses países aí que tem, anos já na nossa frente, né? Uma coisa que você falou assim, você vê a cultura, você vê os templos e tudo mais, a valorização do monumento histórico, você manter aquilo ali. Algumas coisas aqui no Brasil que eu fico meio assim, meio decepcionado, sabe? A gente não tem um negócio de valorizar a nossa cultura, né? Não tem aquele negócio de, trazer aquela coisa histórica de vir pra cá. Uma das coisas que me deixou surpreso é que, eu sempre ouvi no colégio, estudei em colégio público, né? Que, os portugueses eram burros, né, meu? Que caiu pra cá por engano. E aí você começa, depois que você cresce, você começa a buscar outras informações, você começa a ver, você fala assim, cara, não tinha nada de engano naquilo. Não, com certeza Os caras vieram pra cá com propósito. Sim, já sabiam que você tinha. Fala assim, cara, você fica assim, você fala assim, meu... Peraí, tem uma história mal contada aqui, né? E aí vem desde essa época, você vem numa geração que não valoriza muito o nosso passado histórico. E aí quando você fala assim, você foi lá ver os templos budistas e tudo mais, eu fico assim, morrendo de vontade de conhecer. Eu queria conhecer muito Taj Mahal. Esse daí você já teve lá? Já tive. Já, na Índia. Não, Taj Mahal é aquilo mesmo que você vê, né? Uma coisa assim de... Claro, quando você chega no Taj Mahal, quando abre ali, tem muito turista, né? Então, aquela correria. Só que o que a gente fez? Quando a gente foi para o Taj Mahal, eu fiz questão de dormir ali na cidade. Porque daí, das 5 horas da tarde, os turistas vão embora. Você conseguiu aí fazer aquela foto lá, e a gente no fica final. lá, aquela foto maravilhosa ali, o pôr do sol. Mas o Taj Mahal é um exemplo. Na verdade, o Rajastão, né, a Índia, aquele norte da Índia, na divisa com o Paquistão, o Rajastão, ele tem mais ou menos umas 10 cidades. A gente fez esse roteiro uma vez, um mês de van. A viagem mais louca da minha vida, porque a Índia é um caos. Sim. Imagina um cara com uma van, assim, maluco. Lá, assim, se você tem um carro na frente
e tá vindo um outro do outro lado, ele acha que ele pode podar o cara e te obriga a brecar. Quem tá vindo na outra mão para passar. Isso é uma coisa de maluco. Lá é mão inglesa? Não, Índia não. É igual a americana nossa. Que eu me lembro, deixa eu lembrar. Eu acho que não, que eu me lembro é igual. Só na África do Sul, na Austrália, alguns outros países, mas lá não. Então, assim, ao mesmo tempo que é um caos completo, né? Você vai, o guarda de trânsito, ele anda com uma varinha assim, ó, batendo nas pessoas. Coisa de maluco. Agora, cada uma dessas cidades tem um templo desse, dos Maharatmas, né? Os Marajás, que a gente traduziu como os Marajás, que foram esses pequenos reizinhos em todo... A Índia, há 2.000 anos atrás, 1.500 anos, na época da Rota da Seda, ela rivalizava com a China, que era a maior potência do planeta. A China foi a maior economia do planeta por 5.000 anos. Esses 200 aninhos aqui agora que eles ficaram embaixo não é nada na curva histórica. Para eles, daqui 50 anos, eles vão ser... Eu tive a oportunidade... 50 nada, daqui 10 anos já vão ser a maior economia do mundo, daqui 50 vão ser... Eu tive a oportunidade de ir para a China, de conhecer alguns monumentos históricos dos caras, assim, umas estátuas das deusas deles, assim, uns negocinhos absurdos, que você fala assim, caraca, que coisa linda. Não, sim, e a Índia tem muito disso, porque a Índia você vê aquela riqueza, aqueles templos, aquelas coisas, mas eles ficaram por 500 anos se matando, guerreando entre si. Que foi muito problema da China. Hoje o Ocidente não entende muito a cultura confucionista e tampouco entende o modelo político chinês, por quê? A unificação do imperador Qin... Como que é comum no capitalista? Mas vamos falar lá atrás, ainda 2.000 anos atrás, 2.200 anos atrás, quando iniciou a primeira dinastia unificada da China, o imperador Qin, foram 850 anos de guerras. Eram 12 reinos, 7 grandes reinos, mas depois se dividiram em 12 reinos, eles ficaram por 850 anos guerreando. Até que veio o imperador Qin, aquele que tem... Lembra os guerreiros terracota? Sim. Lá em Xi'an? Sim. Aqueles que a gente conhece, imagina, é um templo gigantesco, assim, de 10 quilômetros por 10. A gente só conhece os soldadinhos que estão do lado de fora do muro. Os que estão para dentro... Os que estão dentro do palácio dele estão enterrados numa crosta de 100 metros de mercúrio. Para preservar? 100 metros de mercúrio, que há 50 anos atrás, quando eles descobriram, falaram, não tem tecnologia, um decreto do governo só pode mexer daqui 100 anos. Então a gente nem sabe o que tem. Ele foi enterrado com sei lá quantas mulheres, com todas as riquezas do mundo. Tá tudo lá ainda. Tá tudo enterrado lá, a gente não tem nem ideia o que é. Ele é considerado o grande imperador embaixo da terra. Ele criou o maior império do mundo naquela época, né? Até hoje, assim. Aí depois os mongóis com o Kublai Khan e Gengis Khan, eles conseguiram conquistar a China e como expandiram para o norte da Mongólia, eles até em território foram o maior do mundo na história, chegaram né? Até perto no sul da Itália. Ali, chegaram na Europa, chegaram bem na Europa ali. Mas os chineses, ele tem essa cultura que é uma cultura milenar, que aprendeu que depois de tanto tempo de guerra, olha, a gente vai ter que ter um método aqui de escolha de governantes que não pode passar por guerra. Não pode diplomacia. Eles criaram os imperadores, que era um método diferente, mas que deu certo por 2.000 anos, que assim, o imperador tem 20 esposas, cada esposa representa uma província, um reino, e quem engravidar do primeiro homem é o próximo imperador. Então é a escolha de Deus, né? Na visão deles é Deus que escolhia o próximo imperador. E as dinastias ficavam 200 anos, 500 anos, 400 anos, né? Nossa, eu fico encantado, até a gente ter esse colapso. Essas histórias, assim, cara, é uma puta de uma oportunidade você trocar isso daqui, esse conhecimento com a gente aqui, que eu adoro história, adoro tudo isso daí. E assim, deixa eu fazer mais uma outra pergunta, assim, que surgiu aqui. Na Índia você comeu carne de vaca? Difícil, viu? É muito difícil ter carne de Nem vaca. pra turista tem? Não, tem. Nos hotéis, nos restaurantes, mas dentro dos hotéis, mesmo álcool, né? Muito difícil você achar álcool na Índia, né? Sério? Cerveja e tal. Você só tem nos hotéis onde tem o turismo, né? Mas basicamente porque tanto o jainista, né? O jainista, os budistas, os hindus, cara, várias religiões. religiões. É um mix total, né? O jainismo, ele é muito forte. O jainismo é a religião mais antiga, dizem que é uma das mais antigas do mundo. Ela foi antes do hinduísmo, né?
E aí você vai lá, por exemplo, o casamento que eu fui num casamento indiano, né? Um amigo. Esse negócio bem colorido, A gente bem... morou junto no Canadá e essa viagem que eu fiz aí de um mês de carro, que a gente saiu de Nova Delhi, foi até Mumbai, foi pro casamento dele. O casamento dele era em Mumbai. E a família dele era Jain, né? Jainista. Então, assim, é uma cultura, né? Assim, eles têm já uma tradição, eu tô falando 3.000 anos, 2.500 anos, não sei. Então, assim, carne não é nem algo que passa pela cabeça. Se ele nunca comeu carne, não faz parte, né? Só que você vai no cardápio do dia a dia lá que eles faziam, aquelas festas, cara, é uma comida maravilhosa, porque é tudo temperado com um monte de coisa, você não sente falta da carne, né? Tem outras coisas que substituem a proteína, Toma um né? banho no Ganges também? E eu lembro... Não, o Ganges eu não entrei, não tive muito coragem. Infelizmente hoje o rio é bastante poluído, né? Porque eles consideravam o Ganges um deus, né? E assim, eles mandavam... Não, ainda hoje o Rio Ganges ele é considerado sagrado. Onde o pessoal entra no Ganges é lá em cima, na cordilheira, né? Que tem aquelas cidades que são onde o Buda teve um monte de coisa lá que eu não lembro muito bem. Ali o pessoal entra. Eu conheci o Ganges mais para baixo, nas cidades. E o que acontece? A maior parte dessas cidades, o hinduísmo, ele tem aquela história de os mortos, eles são queimados, né? Então, assim, é a face mais triste que a gente vê da desigualdade social e da pobreza na Índia. Por causa do sistema de divisão de castas. Sim, por causa da casta que ainda está lá, porque os ricos têm dinheiro para comprar madeira, para fazer um fogo bonito, e queimar o corpo da pessoa e depois cai as cinzas no Ganges, né? Agora, as famílias pobres compram 2, 3 madeirinhas. Então, não queima direito, tá? Mas joga no rio do mesmo jeito, né? Então, assim, o Rio Ganges, nas partes urbanas, assim, se olha para a água, assim, não dá muita vontade de querer entrar, mas o pessoal entra. Você vê toda hora entrando, eles entram, fazem ali uma oraçãozinha e tal, abaixa na água, mas a gente não teve muita coragem. Sei lá, só não entrava, não. E fala uma coisa pra mim, cara, você com toda essa bagagem aí, né? Você se formou na USP aqui em São Paulo? Sim, fiz USP, São Paulo, graduação em Relações Internacionais, mestrado também em Relações Internacionais na área de Economia Política Internacional. E aí você cai na vida política, meu. Cara, você tava assim, viajando o mundo, conhecendo um monte de culturas, negócios assim, absurdos. E aí você cai numa política aqui em São Paulo. Como é que te levou a fazer isso? Quando o meu primeiro emprego foi na Prefeitura de São Paulo, né? Eu era formada na primeira turma de Relações Internacionais, na época o Serra era o prefeito, aí fizeram um processo seletivo lá para contratar 2 assessores de Relações Internacionais para o gabinete do prefeito. Então eu já fui trabalhar no alto nível da Prefeitura de São Paulo, ali, né, em 2005, 2006, na época daí que eu fui para o meio ambiente, conheci o secretário de meio ambiente e acabei indo para... Foi aí que foi aí, um gatilho. Eu trabalhava no gabinete do prefeito, aí a gente fez o maior evento ambiental da história do Brasil até aquele momento de ar, qualidade do ar, né? Que até desdobramento da ECO 92, então chamava Clean Air Initiative, Iniciativa do Ar Limpo. Então eu coordenei esse programa e aí acabei indo para ambiental. Mas eu gostei muito de trabalhar na área pública, porque você fazia projetos e via as coisas saindo do papel, melhorando a vida das pessoas. Esse projeto beneficia isso. A gente fez as primeiras ciclovias de São Paulo, né, na época, no Grupo Prociclista. O PAVS, o Projeto Ambientes Verdes Saudáveis, capacitava todos os agentes comunitários de saúde, professores, a implementar políticas ambientais na periferia. Então, você vai lá, você via a coisa acontecendo, era muito legal. Só que depois de alguns anos na prefeitura, eu percebi que a maior parte dos projetos, as coisas que realmente impactam, tudo esbarravam na tal da falta da vontade política. Né? Isso aqui não dá para mexer, porque mexe com o interesse de não sei o quê. E tudo caía no gabinete do secretário. Aí eu estava no meio ambiente. O meio ambiente, ele não é o ator principal da peça. Quem tem dinheiro e o ator é educação, é saúde, é transporte. Então a gente ficava tentando influenciar essa política pública, Secretaria de Infraestrutura, vamos fazer isso e tal. E muitas vezes aí eu fiquei muito frustrado depois de uns anos, porque você fazia proposta, fazia isso tudo, mas o cara não fazia. E naquela época eu falei, olha, gosto da área pública, mas eu quero voltar por cima. Porque ficar aqui embaixo como assessor, você vai subindo, aí cada 2 anos tem eleição, aí troca, era um ambiente muito inseguro. E aí foi aí que eu teve a oportunidade, a Fundação Clinton, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, abriu o programa de mudanças climáticas para a América Latina. Eu comecei como coordenador no Brasil, aí virei diretor do programa América Latina, fiquei 8 anos lá, trabalhando com cidades, né, as grandes cidades do mundo, fazendo projeto em mais de 15 países.
de desenvolvimento urbano, energia limpa, gestão de resíduos sólidos, biocombustíveis, né, várias áreas. O CHAI, né, que era o maior programa de acesso a remédios da AIDS, programas de melhoria na saúde pública e tal. Então, lá eu fiquei aí 8 anos fazendo política como organização internacional, tentando influenciar cidades, com recurso, com projetos. Entendi. Mas eu também vi muita dificuldade dessa implementação da política, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, né? E aí, depois de uns anos, teve a oportunidade de vir para a BioID me conhecia, que eu coordenava um projeto do Banco Interamericano, do BID. Só para o pessoal que não sabe ainda, a BioID é uma multinacional chinesa, certo? Que ela trabalha assim desde de produção de componentes, nanocomponentes até... de semicondutor a trem, de carro elétrico a painel solar. Uma empresa muito grande. Hoje a BioID é a maior fabricante de carro elétrico do mundo. A gente voltou a passar a Tesla como número 1. Somos a segunda maior fabricante de tablets, componentes para celular, né? Líderes em energia, em bateria, uma gigante global grande. E aí eu estava nesse projeto do Banco Interamericano, fazendo testes de ônibus elétricos na América Latina toda. Aí eles queriam vir para o Brasil, acabei aceitando o convite, sendo o primeiro funcionário, né? Abrindo toda a operação. E para mim fazia muito sentido, porque eu já tinha visto o desafio da área pública, depois fui para o terceiro setor, né? Organização internacional, tentando influenciar, mas também vendo esse desafio de vir uma política lá de cima. O prefeito, faça isso. Não funciona, entendeu? Tem as dificuldades da implementação da política. Aí eu falei, eu preciso ir para o setor privado, porque no setor privado eu vou vender o ônibus elétrico que está faltando. Eu vou vender o caminhão elétrico, eu vou fazer os sistemas de energia solar, eu vou fazer as prefeituras colocarem energia solar. E aí eu fui para a BioID e foi muito legal. Para mim parecia uma complementação muito grande das atividades, né? E até que hoje, depois de muitos anos militando nas associações, você sabe, né, do que eu estou como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, que é a geração própria de energia. Que é que envolve painel solar, essas coisas. Isso. Também sou conselheiro da Bessolar. Estou licenciado, né, óbvio, de todos os cargos aqui para a campanha. Mas lá nas associações, então eu frequento Brasília há pelo menos uns 7 anos, assim, com bastante influência. Eu participei da criação do regime automotivo, do Rota 2030, participava de discussões de várias leis, do marco regulatório, da lei de geração distribuída, de PADIS, todos esses programas de pesquisa e desenvolvimento. E era muito frustrante, né? Porque a gente, como associação, a gente bancava estudo, fazia pesquisa, ia na audiência pública, levava as coisas, o senador tira foto com você, o deputado tira uma foto, põe na mídia social dele, adora energia limpa, vamos apoiar a energia solar, blá, blá, blá. Mas na prática, na hora do vamos ver, quem fazia acontecer eram os lobbies da ineficiência. Solar é 4 vezes mais barato, 5 vezes mais barato do que térmica a gás, mas os caras aprovaram lá a contratação de gás e não de energia solar. Aí você vai ver por quê. Porque tem um cara lá que é o barão do gás, né? Lembra da OS? Lembro. O Szinho, né? É o que vai lá. O cara é dono do negócio, todas as concessões de gás, comprou as concessões do Nordeste inteiro, do Norte inteiro, a dinheiro de pinga, né? Porque quanto custa a concessão de gás do Piauí se não tem gás? Barato. Aí foi lá, depois aprovou na privatização da Eletrobras os Jabuti para construir 8 GB de térmica, que vai custar 60 bi a mais para a sociedade, lá no Piauí, no lugar dele, e aí ele vai fazer, e o gasoduto vai ter que ser construído com dinheiro de orçamento público, 100 bi, para satisfazer o cara. Aí você começa a ficar frustrado, porque fala, a gente mostrou no papel, se fosse energia solar ia custar 4 vezes a menos, ia gerar 500 mil empregos. O cara vai fazer uma térmica para comprar gás dos Estados Unidos, de gás do xisto, para beneficiar um cara, o irmão do senador, que é dono da empresa que está fazendo a instalação, e a família de um deputado que manda no setor elétrico. Assim não faz sentido. Aí que eu comecei a perceber que, olha, para ter um impacto mesmo, você precisa qualificar o debate. Então, eu com essa experiência que eu adquiri na área pública, nas organizações internacionais e no setor privado, eu falei, se eu conseguir ir para Brasília e ter a caneta na mão, aí eu vou fazer a qualificação do debate. Vai discutir aqui, vai contratar térmica a gás. Não, pera um pouco. Por que contratar térmica a gás? Custa tanto. Se for solar, é muito mais barato. Gera tantos empregos, benefício assim. Você quer numa das comissões de estudo? Aí você vai lá, porque aí se você tem um relatório consistente, é difícil o cara também. Assim, é muito triste, Duca. Eu vou falar a verdade para você. Assim, você participa das comissões, eu participo com frequência das comissões lá em Brasília. É triste.
Você vê um deputado lendo lá um relatório sobre um tema qualquer, o cara leu lá, está falando de um tema. Aí você vê a pergunta que o deputado que está sentado ali na comissão faz, você fala, meu Deus, o cara não entendeu nada. Ele não entendeu o assunto que o cara está apresentando. Mas, Adalberto, né? Aí você fala, é esse cara que vota. E aí na hora de votar, ele o que o partido diz? Ah, o líder disse para fazer isso. Vai lá e vota, entendeu? Mas não é nem isso que eu falo para você. Eu falo que a gente tem que chegar antes disso daí. A minha esposa estava perguntando para mim assim, eu não sei em quem que eu voto para deputado estadual. Eu falei, cara, eu vou ler a lista para você aqui. A hora que eu puxei mais de 2.000 pessoas no site do TSE para candidata estadual em São Paulo. E aí eu tô passando os nomes. Daqui a pouco eu vejo lá, um outro ator pornô. Eu falei, cara, não é possível que esse cara é candidato de verdade. E aí vou lá, tem um outro candidato com um nome relacionado à parte... não, aí você fala assim, cara, não é possível, mano. Olha o nível. Esse é o nível e mesmo. Assim, e aí você fala assim, capaz do povo votar num camarada desse. E aí acontece justamente isso que você falou. Você pega, por exemplo, tem um palhaço em Brasília. Sim. Aí o palhaço vai ler aquilo ali, meu... E o Palácio entrou 10 deputados junto com ele, porque ele teve uma uma votação e carregou uma gente pior ainda do que ele. Cara! Eu entendo a sua frustração. E assim, eu lembro quando, já há algum tempo, eu falo, olha... Porque primeiro, né, eu tive um professor na USP, que foi reitor da USP, o professor Jacques Marcovitch, e ele tinha alguns alunos que todo final de ano ele chamava para conversar, e ele sempre falava isso, olha, a sociedade investiu muito em vocês, né? A sociedade paulista, pelo ICMS, pagou sua graduação, pagou seu mestrado, vocês têm que retribuir para a sociedade. Então, isso sempre estava ali na minha cabeça. Uma hora ou outra, quando eu estiver bem, eu queria o quê? Primeiro, eu queria estar muito bem financeiramente. Eu falei, eu não posso entrar na política com dívida, com não conseguindo pagar as contas, porque aí corre o risco de fazer besteira. Sim. Né? Agora, se eu tiver a vida financeira estável, tranquila, já tenho meu patrimônio, já construí, aí você entra na política de outro jeito. Por exemplo, eu quis participar sem receber dinheiro também de empresário, de grupos. Porque depois que você é eleito, você vai trabalhar para quê? Para os caras que te elegeram ou para a política pública que você quer? Você vai dever favor. Então assim, eu falei, para entrar na política, você tem que entrar de um jeito diferente. Mas muita gente aí, mas Adalberto, você tem uma carreira, você é presidente da associação, você é diretor das maiores empresas de tecnologia do mundo, o que você vai fazer lá, cara? Um bando de ladrão. É a mesma pergunta que eu faço, bicho, mas eu entendo. Aí eu fico pensando, mas assim, se não for alguém de bem que quer fazer a coisa certa, vai sobrar só para eles. Os caras ruins que estão lá. A missão dos caras de bem é o sucesso dos caras de mal. Então por isso que assim, a gente que quer melhorar, que tem propósito, que tem pautas, que tem objetivos, por que não tentar? Porque vai que eu consiga entrar. Porque é possível. Só o setor solar fotovoltaico tem 120 mil empregos e todo mundo me conhece. Eu sou vice-presidente da associação. Já viram minha palestra, já leram meus estudos. O cara já me viu no Jornal Nacional, já me viu no Fantástico, já me viu na Globo News, já me viu dando entrevista em tudo que é lugar, já me viu fazendo palestra nos congressos. O cara vê, um cara para representar meu setor, ele entende do assunto. Então, só no setor solar fotovoltaico, a gente acha que eu posso ter 30, 40, 50 mil votos. Aí eu não preciso... Claro, aqui em Campinas eu quero ter 10, 15 mil votos, em Piracicaba eu quero ter 10, 15 mil votos, em Guarulhos, onde eu tenho os partidos verdes todos ajudando, a gente quer ter voto. Mas assim, é difícil se achar que um cara de uma cidade só, um vereador de Campinas, a chance dele se eleger deputado é 0. Ele só fica reciclando o voto dele para vereador e gastando dinheiro para manter a militância dele. Ele vai ter 10 mil votos, 15 mil votos, nunca vai ter 100 mil votos para se eleger. É diferente de um ex-prefeito, um deputado já em mandato, que aí ele já tem uma estrutura muito maior. Ele entra mesmo para ganhar, né? Então, assim, infelizmente, a política e essa história do fundão eleitoral, quer dizer, os caras dobraram, triplicaram o dinheiro. Então, assim, a minha campanha gasta 10% do que da média dos outros, né? Aí você vai ver a campanha... que parou de fazer campanha porque acabou o dinheiro do fundo. Acabou o dinheiro. Acabou. E aí tem campanha, você vai ver no papel lá, o Divulga Cand, né? Você entra lá, põe o nome e vê. Campanha que vai gastar 3 milhões. 3 milhões no papel, né? Não sei sem falar do tal do Caixa 2, que deve ter um monte ali. O cara vai gastar 3 milhões para fazer campanha. Então, como é que você vai competir com uma campanha de 3 milhões? 3 mil, o cara põe sei lá quantas bandeiras na rua e contrata sei lá quantas pessoas e faz ali tudo, né, as histórias que eles querem fazer ali para ganhar. Então, assim, para mim nunca fez muito sentido isso. Eu falei, cara, eu quero entrar na política? Quero sim.
porque eu acho que eu tenho uma formação boa, acho que eu posso contribuir, mas eu não quero entrar na política com um telhado de vidro, né? Assim, recebendo dinheiro de não sei o quê, fazendo caixa 2. O que eu decidi fazer nessa campanha? Eu estou fazendo todos os pagamentos e todas as contratações. Não terceirizei. Meu celular... libero aqui e tal, eu faço os pagamentos. Então, assim, não tem como eu alegar depois, não sabia, teve um erro. Não tem erro, porque eu paguei tudo. Eu fiz cotação certinho de tudo. Gráfica. Tem aqui a gráfica que faz pro partido, a gráfica... Não, peraí, eu sou da BYD, eu conheço as grandes gráficas. Fiz 3 cotações, escolhi a melhor e boa. Então, não tem rolo, né? E aí, te dá uma tranquilidade também de falar, vai que eu consiga entrar sem estar com o rabo preso com ninguém. Sem dever nada. Aí sim, aí você consegue, né? Porque deputado tem um salário bom, tem muitas regalias, tem, né, todas aquelas coisas, inclusive algumas eu acho que nem precisava ter, né? Mas também como executivo do setor privado, eu também tenho carro, também tenho celular. Hoje não, né, que eu estou licenciado, eu devolvi tudo. Mas tenho lá meu salário, tenho bônus, então assim, executivos de alto do setor privado também são bem remunerados, também têm alguns benefícios. Então, até para permitir com que na área pública a gente tenha essas pessoas do setor privado, acho que a gente tem que fugir um pouco desse debate muito simplista, que às vezes, o deputado não pode ter salário, vereador, tem que ter salário pequeno, onde já se viu ganhar 15 mil, 20 mil, 10 mil. É assim, aí o prefeito, prefeito não pode ganhar tanto. Aí você limita a contratação do médico, porque se o prefeito ganhar 10 mil reais... Como é que você põe um médico para trabalhar na cidade? Porque o médico não pode ganhar mais que o prefeito. Então, é muito assim, é um debate às vezes, o prefeito quer aumentar 10% do salário. Pô, mas teve inflação. Mas é muito simplista, é olhar o micro ali, você tem que olhar o macro. Você tem que entender quais são as reais demandas e as reais necessidades. Porque, né, por exemplo, não dá para você comparar uma cidade... do tamanho de Campinas com uma cidade do tamanho de Jabuticabal e querer, nivelar o salário Mas assim, o salário do prefeito de Campinas tem que ser um salário bom. Porque ser prefeito de Campinas, a gente quer um cara muito qualificado. Pensa só na sua vida. Eu me ferrei numas eleições aqui em Campinas porque eu votei errado, filho. Nossa, isso tudo acontece. Né? Mas pensa comigo. Se você tem um problema de saúde, você vai buscar um médico. Você não quer um médico especialista naquela área? Você quer um cara bom. Cara que estudou, você não gosta que vê lá o diploma dele da Unicamp, da USP, ou né, estudou na PUC, fez lá no Mackenzie. Você quer ali um logo bonitinho, você fala, o cara tem advogado, tem um problema trabalhista, um problema de civil. Você não quer um especialista daquela área? Você vai contratar o cara para trabalhar para você. Agora, nós estamos contratando... né, mais de 500 deputados para trabalhar para a gente e as pessoas não prestam atenção no currículo deles. Não faz sentido que um deputado tivesse uma formação nessa área, que ele tivesse estudado política pública, que ele tivesse experiência na política pública. Por exemplo, quando eu decidi que eu queria ser candidato, alguns anos atrás, né, eu falei, olha, eu já estou chegando aqui numa situação, eu tinha encontrado o professor Jacques Marcovitch, ele veio, né, o que vocês vão contribuir com a sociedade e tal, li o livro. Aí abriu um processo seletivo de uma escola de formação política, uma Renova BR, né, uma escola de formação política, que na última eleição elegeu vários deputados e senadores, 17 deputados e senadores. E aí era lá uma escola para formar pessoas comuns para ser políticos fora do comum. E aí eu passei no processo seletivo, um processo super, 50 mil pessoas, foram 1.000 só selecionadas. Aqui em Campinas teve algumas pessoas, vários candidatos aqui a vereador na última eleição, pessoal muito bom. A gente tem um grupo viramos muito amigos aqui, apesar das diferenças partidárias. E essa escola de formação política, ela ensinou política pública em todos os temas. Eu que trabalho com isso, aprendi muito, né? Mas ela também ensinou a fazer marketing político, o processo eleitoral. Então, por exemplo, eu ponho uma campanha na rua gastando quase nada e que um outro cara teria que pagar milhões, porque o cara tem que contratar um marqueteiro. Eu não tenho marqueteiro, eu não tenho coordenador de campanha. Eu não tenho um social media comigo, uma equipe gravando tudo que eu faço. Eu não tenho alguém que cuida da minha agenda. Eu não tenho um motorista. Não tenho. As campanhas grandes têm tudo isso. Só que se você aprende a fazer o basicão, você consegue fazer uma campanha muito mais barato. Né? E quem está preocupado com isso, o dinheiro não é dele? Mas assim, em tese, o dinheiro você tem que gastar bem, né? O dinheiro, dinheiro é público. Ainda mais esse dinheiro do fundão, é dinheiro público, né? A tese é essa. Sim. Né? Uma coisa que eu falo, não é dinheiro público, é dinheiro do pagador de imposto. Só que não sai, os caras não estão nem aí, velho. Com certeza. Você pega e você viu um absurdo esses dias,
que tem uma das campanhas aí que gastou 25 milhões com uma empresa aberta em maio. Aí você fala assim, meu, peraí. Óbvio que tem rolo, né? Cara, não é possível, 25 milhões, meu. Eu vi aqui, mesmo na última campanha de prefeito, não vamos entrar em nomes e números e tal, né? Você teve ali campanhas milionárias, Sim. né? As 3 campanhas de cima ali gastando 3 milhões, 4 milhões, 1 milhões e tal. Mas você tinha campanhas pequenas que gastaram 1 milhão, 1,5 milhão. Aí você fala, cara, impossível essa campanha gastar 1 milhão. Quanto que esse cara vai ganhar como prefeito nos 4 anos dele aqui? Pô, qual que é o interesse disso daqui? Você Eu fala, cara... também não vou falar nome porque, né, a gente complica as pessoas. Mas assim, eu já participei de conversas no Congresso, que às vezes vai ter uma votação lá de um projeto de energia solar, algum deputado põe para dentro, você entra ali na plenária, né? E você sabe ali na plenária onde fica o Congresso, Sim. você tem um café do lado, que é onde rola um monte de coisa, todo mundo fica ali um café, pão de queijo, eles servem café de graça. E aí você atravessa para o lado, tem uma área nobre, que é bem na frente do Congresso. Daí você sai ali, aquele vidro, e você vê Lá Brasília ali e tal. E aí você senta ali e os deputados ficam ali batendo papo, né? E, pô, e quando eu tô lá, eu adoro ficar conhecendo os deputados, porque às vezes você precisa de alguma coisa, você quer conversar e tal. E aí você fica ouvindo as conversas, né? Não vou citar nomes, mas assim, aí o cara, você vê, essa última eleição, pô, foi a primeira eleição que eu não saí muito endividado, porque as últimas 4 eleições eu fiquei endividado. A primeira eu demorei 4 anos para pagar. Aí eu fiquei pensando, como assim? O cara foi eleito deputado, ele demorou 4 anos para pagar? Quer O dizer, mandato dele foi para pagar a conta. mas assim, aí eu fico pensando, será que ele pagou do bolso dele, do salário dele, ou não? Ele ficou trabalhando para arrumar dinheiro para pagar para alguém que financiou ele. Quer dizer, que conversa de maluco. Eu falei, como assim? O cara vira deputado e fica 4 anos para pagar a eleição? E assim, eu não ficava só ouvindo, não queria nem entrar na conversa. Só no pensamento aqui, e aí né? eu ficava, cara, não faz sentido essa conversa. E Conversa de maluco, assim, né? jogando em silêncio. E aí é isso. E daí cheguei um momento que eu falei, cara, se a gente que quer melhorar, qualificar, né? E como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a gente teve brigas interessantes ali, porque de um lado você tem as montadoras que estão no biocombustível, as montadoras de veículo elétrico, de híbridos, os caras de energia, os caras da infraestrutura, os caras que defendem a indústria local, os caras que querem abaixar o imposto para trazer o produto mais barato de fora. Então, assim, quando eu assumi lá, nosso conselho assumiu há 2 anos e meio atrás, a gente tinha 35 associados. A gente criou uma política de busca consenso. Pessoal, vamos buscar os consensos possíveis. Tá? Hoje estamos com 110 associados. No meio da pandemia, triplicamos de tamanho. Né? Então, o associado número 100 foi a Raízen, empresa de biocombustível, né? Sócia da Shell. Né? Você vê a mudança que são esses grandes setores. Mas aí você vê que é possível buscar consensos. Só precisa sentar e conversar. As pessoas sentam, conversam e buscam consenso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente ouve muito aí essas políticas verdes xiitas, né? Os negócios meio... aqueles manifestantes fazendo protestos agressivos e tudo mais. Você acha que isso daí, ao meu ver, tá? Isso daí não beneficia quem vem com uma proposta saudável, uma proposta de longo prazo, uma proposta que realmente traz benefício. Faz as pessoas normais ficarem contra essas políticas verdes de meio ambiente que vêm para agregar. Não é amanhã, é a longo prazo. Que nem eu estava vendo esses dias aí, os agricultores num país da Europa aí, o pessoal de criação de gado e tudo mais, revoltado com as políticas verdes do governo, porque, pô, o gado solta, sei lá, o arroto, o pum do gado e tudo mais. Metano, todas essas besteiras aí. Cara, assim, ao meu ver, tá? Não ajuda a pauta verde. Não, esse movimento xiita. Eu acho que você está correto. Eu acho que o extremismo, né, ou as posições inflexíveis de qualquer lado, de qualquer tipo de política, elas não são boas. Por quê? Em especial a política, ela é a busca do consenso possível. Perfeito. Nunca é a posição de A ou B, é sempre uma posição que se aproxima no meio termo, né? Então, assim, o Brasil já é uma potência ambiental. A gente tem uma legislação ambiental forte, Sim. importante. A Constituição brasileira foi, inclusive, premiada pela ONU no quesito ambiental, porque foi uma das primeiras a realmente colocar um monte de benefícios. Você tem lá o artigo que fala o brasileiro tem direito ao meio ambiente saudável, limpo, isso e aquilo. Então, assim, a gente tem uma legislação boa. A maior parte, por exemplo, do agronegócio brasileiro, ele cumpre as regras, ele preserva a APP na fazenda dele, porque ele sabe que aquilo é a maneira de manter água. Ele faz a lição de casa direitinho. Eu né? vejo que nem, por exemplo, o pessoal fala assim, o desmatamento na Amazônia. Eu morei em Manaus. E aí eu ia ali, de Manaus para Presidente Figueiredo, que é a terra das cachoeiras lá, né?
Cara, onde o pessoal realmente cortava as árvores, desmatava, virava terra de várzea, virava um terreno arenoso, você não produzia Sim, não nada produz ali. nada, não Então o agricultor, produz. ele entende isso. Sim, claro. Então, a maior parte do agricultor brasileiro, em especial, quem põe comida na mesa das É pessoas é o o agro. agro pequenininho, né? É o pequeno gigante. Hoje o Brasil é líder em agrofloresta, em permacultura, né? Nessa tal da O que é agricultura. permacultura? Desculpa. Permacultura eles chamam a cultura permanente, né? Você tem Entendi. vários tipos de cultura. Quanto mais diversidade de culturas no mesmo espaço, melhor. Entendi. Então, por aí, aquela história da agrofloresta, você tem lá, sei lá, café, né? Você põe café e o gado está aqui do lado. Então, o que você faz? Você põe café, aí você planta uma linha de mogno, uma linha de ipê, Entendi. uma linha de jequitibá. Aí você põe certos tipos de ervas embaixo. Aí você põe não sei o quê. Aí você põe o gado também. Você mistura tudo. Porque um aumenta a produtividade do outro. Porque o café precisa da sombra. A madeira precisa do espaço dessas ervinhas que você vai cortar e vai jogar por cima e vai espalhar. Então, assim, a biodiversidade, ela gera muita produtividade dentro do agro. Então, quando você fala, o agro tem desmatamento da Amazônia. Quem está desmatando a Amazônia é bandido. Tem relatórios. O delegado Saraiva, lá, quando ele saiu, aquele relatório final dele eu li inteiro. É bandido, é PCC, é narcotráfico, é político corrupto, é prefeito corrupto. Tem gente, inclusive, de ministério, né? O próprio ex-ministro foi acusado, teve acusações fortes. Aquele grande lote de madeira, a maior apreensão de madeira da história, ilegal, ele foi lá e deu uma canetada e liberou a madeira. Né? Não estou acusando ele de ser conivente com o negócio, mas o Ministério Público está o acusando, apurando de coisa estranha, né? Então, assim, essa criminalidade é uma coisa. Então, não adianta você ser xiita no sentido de, o agro, a agricultura, tem que acabar com o fertilizante e o agro destrói. Não é assim, não é tão simples assim, né? Então, é claro que a gente tem que lutar pela preservação do meio ambiente, pela preservação das águas, pela melhoria da qualidade do ar, sim. Mas para fazer isso tem que buscar os consensos com as forças produtivas que já existem, né? O desenvolvimento sustentável é um nome até redundante, né? Porque a própria ONU fala isso. O desenvolvimento é sustentável. Então você não precisa nem usar a palavra sustentável. Ela foi criada lá na convenção, né? Na época de Estocolmo. Mas assim, Estocolmo mesmo, a prefeitura de Estocolmo não tem Secretaria de Meio Ambiente, né? A Suécia não tem Secretaria de Meio Ambiente, Ministério de Meio Ambiente, porque para eles a política ambiental está em todas. Então, acho que a gente tem que buscar mais conversas e consensos, né? Eu acho que esse ambientalismo ali, que a gente, né, o radical, meio radical, vai lá, abraça a árvore, não sei o quê, ele tem ali o seu papel, a sua militância e tal, mas acho que a gente tem que caminhar para outra coisa, né? De buscar esse consenso possível das forças produtivas, para um crescimento sustentável que preserve também, né, para gerações futuras, uma economia cada vez mais circular, que a gente tem que reciclar, tem que reutilizar, tem que reduzir algumas coisas. Então, acho que a nível mundial a gente tem uma evolução do ambientalismo. Veja os partidos verdes da Europa, né? Eu conheço bastante o pessoal lá, participo do Global Greens. Veja na Alemanha, que é uma das maiores forças políticas. Todos os principais países europeus têm entre 10 a 18% dos votos no Partido Verde. Sim. Então, na Alemanha, o último governo, Angela Merkel, era um governo conservador com liberais. Aí o Partido Verde uniu, já deu maioria para eles. Então, o Partido Verde ligado mais à centro-direita, conservador liberal, implementando as políticas ambientais. Agora, na última eleição, ganhou a social-democracia, centro-esquerda, com os liberais. Aí o Partido Verde também é o terceiro que fechou e deu maioria. Então, assim, eu acho que o ambientalismo ele tem que trabalhar, às vezes, com os conservadores, às vezes com o social-democrata, com o liberal, com o progressista. Ele não pode ter ideologia. O Partido Verde não tem uma ideologia. Porque o interesse é coletivo. Não é uma ideologia de esquerda ou de direita, progressista ou conservador. Não, o ambientalismo ele está no meio dialogando com todo mundo, porque ele tem pautas. Você deu um exemplo bom, tá? Que assim, cara, você que é um cara inteligente, talvez você me explique, né, melhor. O pessoal tá brincando aí que as políticas ESG da Alemanha significa a Europa sem gás, né? Porque o Putin foi lá e fechou a torneirinha do gás. Estão tendo que reativar a usina de carvão, que tinha sido desativada, usina termoelétrica, que tinha sido desativada, né? Como é que você vê assim, que nem, por exemplo, adotaram uma política, vamos tirar as termoelétricas, vamos tirar as usinas de carvão e tudo mais. E aí, se vira numa situação dessa que, cara, assim,
tem que ter uma segurança, você tem que ter uma redundância na geração de energia, correto? Que nem, por exemplo, aqui no Brasil, você tem as hidrelétricas, você tem as fazendas eólicas no Nordeste, né? Você tem pequenos produtores de energia através de painel solar, né? Assim, mas são poucos produtores de energia individual, né? Tem aquela termoelétrica lá, Abreu e Lima, tá pronto já aquele negócio, aquele mostrengo lá, tá pronto? A refinaria, uma parte dela ainda não, mas tem lá uma termoelétrica que já funciona. Já funciona. Que nem, por exemplo, no Amazonas eu vi muita geração de energia através de diesel. Sim, né? que é o pior dos cenários. Fóssil ali, o motorzão soltando aquela fumaçona preta que os caras nem para limpar os bicos injetor do motor presta, né? Dá uma preventiva ali, né? O impacto na saúde pública disso, você não tem noção. Assim, mas, cara, o Brasil hoje a gente tem uma segurança razoável no fornecimento de energia. E esse caso da Europa que eu comentei para você, como que você, assim, falou, você citou bem o exemplo da Alemanha e eu peguei um exemplo do que eu vi agora recentemente no noticiário. Como é que fica essa política verde? Cara, você fala assim, não, ela não some. Como é que é isso daí? O caso europeu, né? Então, assim, o ano passado, 2020, eles aprovaram um pacote verde europeu. Né? Foi a primeira-ministra, a ministra de Relações Exteriores, no lançamento, ela disse, olha, já que vamos investir 6% do PIB europeu para reconstruir a nossa economia pós-pandemia, que seja, então, na economia verde, que tem a meta da neutralidade de carbono 2050, que é a meta da União Europeia. Então, eles investiram muito forte nas energias renováveis, né, na agricultura de baixo carbono, no financiamento, nas finanças sustentáveis, na energia, veículo elétrico, energia solar, eólica, hidrogênio verde. Tem pacote gigantesco, 800 bi de euro. A Alemanha fez 20 bi só para a transição da indústria. Né? Então, assim, eles vinham muito bem, as renováveis são a que mais cresce na Europa. A Alemanha, a maior parte do crescimento nos últimos 10 anos é só de energia renovável. Já é uma potência, 20% da energia da Alemanha é solar distribuída num monte de casinha espalhada. Imagina como seria se não tivesse essas políticas nos últimos anos. Só que a Europa teve essa decisão estratégica que parecia confortável ali, mas foi arriscada. Bem, vamos mudando o carvão para o gás, porque o gás é menos poluente do que o carvão, e a gente vai mudando, é o mesmo tipo de térmica, você só muda algumas coisas, vai mudando as térmicas carvão para gás. A Rússia a gente quer inserir no contexto europeu, então, né, tudo bem. Ninguém imaginava, óbvio, que tinha... Que o cara ia clicar lá o Putin acordar um dia lá e querer invadir a Ucrânia. Então, assim, no curto prazo, é verdade, ligou-se umas térmicas, mas eles reafirmaram ainda mais. A Alemanha pôs mais 80 bi em hidrogênio. O Nordeste brasileiro está criando usinas de hidrogênio, porque a gente tem a eólica gerando à noite, o tal do hidrogênio verde, né? Porque é um hidrogênio feito à base de matriz renovável, assim, bilhões de investimentos só para exportar hidrogênio para a Alemanha. Então, isso também vai fazer uma aceleração da transição. A Europa vai deixar o gás de lado, vai estar usando um pouquinho do carvão, mas depois vai tirar o carvão de novo e vai bombar solar e eólica. A gente tem uma outra potência em geração de energia, que é o hidrogênio verde aqui no Brasil. Sim, o hidrogênio verde é uma grande aposta do mundo. A Alemanha acha que 75% do hidrogênio que ela vai comprar nos próximos anos virá de fora da Alemanha. Ela só consegue gerar 25% do hidrogênio. E os grandes hubs são próximos da Europa, que tem energia limpa renovável. Norte da África e Nordeste brasileiro. Então, a gente são tem regiões tudo para propícias. Tem, porque a gente tem as eólicas à noite gerando. O Brasil já tem um contexto muito favorável, aquela coisa de ser abençoado por Deus, né? A gente tem muito vento à noite, tem muito sol de dia. As estações do ano de chuva e sol se complementam e o biocombustível faz a transição das duas estações. Então, a gente tem uma matriz limpa renovável que pode ser feita o ano inteiro e de dia e noite. Só precisa de uma inteligência melhor para gerir a rede elétrica brasileira para você potencializar as renováveis. Hoje não, você tem os interesses das térmicas, aí você vai ver a empresa lá, o irmão do senador, você entende o porquê. Mas o Brasil tinha tudo para continuar crescendo as renováveis porque elas são complementares. Né? Então você gera energia de dia, por exemplo, na minha casa. Eu gero ali 50% do que eu consumo, eu mesmo gero. 50% eu jogo para a rede naquele horário. Né? Uhum. Aí no horário de pico, eu não estou mais gerando solar. Mas você já tem as eólicas que estão entrando. E eu tenho um carro elétrico, eu posso usar o meu carro elétrico para tirar a casa da rede no horário de pico, carregar com o excedente do solar ou com o excedente da eólica.
Então você cria uma rede muito mais eficiente, em vez de ligar a térmica. Toda vez que eu ligo a térmica, aumenta a bandeira vermelha, aumenta a conta das pessoas, né? Então, assim, o Brasil cara, né? o Brasil tem potencial de ter assim um sistema renováveis, com energia limpa. A gente já tem uma matriz de 83% de energia limpa renovável, né? Só que o grande desafio é que as hidrelétricas daqui para frente vão ter cada vez mais problemas, porque a gente está falando de mudança climática, escassez hídrica. Então, a participação das hidrelétricas no Brasil já caiu de 85% para 65%, né, nos últimos anos. A solar saiu de 1 para 8,5%. Hoje, 8,5%. Hoje, solar é mais do que térmica no Brasil, do que gás natural. Apesar, né, do Congresso pôr todo o dinheiro no gás natural, hoje tem mais solar do que gás natural, né? Então, assim, por quê? Então, hoje a fonte número 1 é hidrelétrica, a segunda é eólica e a terceira é solar do Brasil. Solar e eólica vão representar 80% do crescimento da energia do Brasil nos próximos anos. O Congresso querendo ou não, mesmo eles taxando o sol, como taxaram, mesmo eles aprovando aqueles jabutis horríveis, né, como esses 8 GB de térmica, que vão custar 60 bi para todo mundo, mesmo fazendo isso, a solar vai crescer porque ela é muito mais barata. É investimento de milhares de brasileiros que é feito. Chegou num ponto, agora eu vou tacar fogo aqui, vou ser o isqueirinho aqui nesse paeiro. Cara, a gente tem terra pra caramba que tá ociosa, que não está sendo ocupado, ou virou pasto pro gado, ou, cara, pô, você tem aqui no interior de São Paulo, você tem 3 sol para cada habitante, no Mato Grosso você tem 3 sol, acho que Mato Grosso é mais, é 5 sol para cada habitante. Cuiabá, com certeza. Pô, cara, mas você pega aí, pô, Amazonas, o norte, nosso, cara, é muito sol. Por que a gente não tem fazendas produtoras de energia solar? Porque, cara, se você botar as plaquinhas lá... E hoje você tem umas placas que elas são automatizadas, elas vão acompanhando o tracker, sol, né? ela vai girando para... Tipo um girassol, né? Tipo um girassol. Por que a gente não tem isso? É assim, infelizmente a gente não tem política pública integrada. Os lobbies da ineficiência são muito poderosos em Brasília. A minha candidatura, né, assim, hoje eu represento um grupo, né, que é um mandato coletivo de muita gente do setor das energias limpas, da economia verde. Assim, o nosso mandato quer ser indutor exatamente disso, porque está faltando. O ano passado, né, foi aprovado, agora no final do ano, mas entrou em vigor no dia 6 de janeiro desse ano. O novo marco regulatório da geração distribuída foi uma lei feita pelas distribuidoras para acabar com a energia solar do pequenininho. Quer dizer, então o mundo inteiro aprova política para incentivar a energia solar distribuída, geração própria de energia, porque é mais barata, gera mais emprego, é bom para todo mundo, desliga a térmica, não precisa fazer uma transmissão lá de Belo Monte para cá, que perde 20%, 17% da energia só para transmitir, e a gente paga essa perda, porque os caras fazem uma contratação ridícula, que a perda de energia na transmissão não é um problema do transmissor, não, joga a conta para todo mundo. É só, assim, faz sentido o Brasil ter a segunda conta de energia mais cara do mundo? Não. Óbvio que não, a gente tem um monte de hidrelétrica que já foi paga, Itaipu já está depreciada, as hidrelétricas já foram pagas, só é porque você tem um Congresso vendido para as forças da ineficiência do setor elétrico. No mundo, as distribuidoras de energia perderam 1/3 a 50% do valor nos últimos 10 anos. Tem relatório do Fórum Econômico Mundial. Por quê? A descentralização, a digitalização, a descarbonização, todas essas tendências da cidade inteligente, mercado livre, portabilidade da energia na Califórnia, na Alemanha, você escolhe de quem você compra energia. Não é um monopólio de um cara que você dá pro cara e você é escravo dele. Mercado cativo, olha o nome, aqui chama mercado cativo, né? O cara tá preso, literalmente tá preso, né? Então, assim, o mundo inteiro... Hoje acho que só o mercado pode fazer leilão e comprar de fornecedores diferentes, você tem o Mercado Livre, que é o grande consumidor. Hoje, 1/3 da energia consumida está no Mercado Livre. E como eles aprovaram esse monte de jabuti, esse monte de coisa, o que o setor privado brasileiro fez? Esquece o setor elétrico brasileiro, deixa essa bomba explodir e vamos todo mundo para o mercado privado. Então, de 30%, a gente deve caminhar para 60% do consumo de energia do médio e grande consumidor no Mercado Livre. O Mercado Livre tem menos distorção, porque um cara produz, vende, tem uma comercializadora no meio e boa. Não tem esse monte de jabuti que a gente fica pagando. Lá, ó, a CDE, que é aquela conta dos subsídios, né? O número 1 lá é pagar sistema diesel na Amazônia. E faz sentido? Não. O único sentido é o quê? Quem é o dono da nova distribuidora lá? Quem comprou a distribuidora de energia do Amazonas?
Não sei, quem que é? Seu Oliveira, dono da maior revenda de diesel, gerador diesel, Caterpillar e outros lá. Então ele vende o diesel, ele vende o gerador de diesel, ele comprou a concessão de energia. Ele foi o maior lobista para aprovar essa lei contra a energia solar. O deputado Marcelo Ramos, vice-presidente do Congresso, que foi o cara que mais jogou contra a energia solar, que foi lá e falou, isso aqui, eu não abro mão. Se não pôr isso aqui, eu não ponho para votar. E a gente teve que abrir mão de um monte de coisa para aprovar o marco regulatório, que ficou ruim para todo mundo. Fez por quê? Porque o cara é do Amazonas, porque o cara é amigo dele, o presidente da... O Marcelo Ramos me bloqueou no Twitter. Eu também. Você também tomou bloco Eu dele? comecei a criticar ali as coisas. Não, É um absurdo, deputado. Você falou isso aqui é uma mentira. Na verdade, custa tanto. E assim, pô, bloqueou. Eu era vizinho dele lá em Manaus, né? Ele mora num condomínio, eu morava no outro aqui do lado, né? E aí, pô, descia o sarrafo, né, filho? Eu vi ali um Twitter ali, porra, me bloqueou, bicho. Naquela época já, porque faz tempo, né? Pô, não. Você vê, não, me bloqueou nesse debate da energia solar. Daí eu falo, cara, por isso que aquele dia, até o dia do que ele me bloqueou e durante a aprovação do marco, eu falei, cara, eu quero ser deputado, eu vou ser deputado, porque aí ele não vai ter como me bloquear. Eu vou pegar o microfone lá e falar, deputado Marcelo Ramos, o senhor defende isso por quê? Tem alguma ligação com a família Oliveira? Tem alguma ligação aí com o seu Madureira, da Brade, seu amigo de infância? Por que o senhor joga tanto contra a energia solar? Né, para ver se dá, porque hoje, assim, a democracia brasileira ela é tão distorcida que a sociedade não é ouvida. E eu que sou vice-presidente da associação, sou conselheiro, vou lá para Brasília, participo da audiência pública, você fala, a hora que você vai falar, o cara sai da sala. Ele vai lá, ele finge que tá, não, aqui, um debate aqui de energia solar, blá, 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 blá. Agora abre para as contribuições das associações. Ele levanta e vai embora. Você acha que ele quer ficar ouvindo? Não fica ouvindo, porque ele sabe que a gente vai falar um monte de distorção que ele usa. Fica foto, tapinha nas costas e tchau, né? Foi aí que foi exatamente por isso que eu resolvi tentar entrar para influenciar o debate de outra maneira. Porque assim, nós que somos do interior de São Paulo ainda, eu acho que a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Sim. Porque o interior de São Paulo é a área mais rica e desenvolvida do Brasil. Foi o motor da industrialização do Brasil. Sim. Campinas é rica ainda porque mantém uma participação da indústria muito forte. 25% da indústria de Campinas está no setor automotivo, uma indústria de alta tecnologia que gera emprego de qualidade. Agora, no Brasil, tem uma desindustrialização incrível. Terrível. Lá, quando eu nasci em 82, era 35% do PIB brasileiro, era indústria de transformação. Hoje caiu para 9%. A indústria de transformação é essa indústria que transforma produtos, né? E olha só um número. Pega indústria, que é transformação, setor energia, água e indústria extrativista. É 20% do PIB, 33% dos impostos, 38% da arrecadação do INSS Significante. e 64% do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Entendeu? Então você tem aqui 20% do PIB que banca 64% da inovação. E sem inovação, sem novas tecnologias, sem pesquisa, nenhum país fica rico. A gente volta a ser o Brasil colônia, como a gente está vivendo hoje. Não, tem que ter quando eu vejo o ano passado, absurdo. quando eu vejo o ano passado, né, 2020 já e 2021 os dados. Hoje a exportação de soja e minério de ferro é mais do que tudo o resto junto do Brasil. Hoje a participação do PIB da indústria extrativista e do agro é maior do que os outros setores. Cara, isso não é bom. A gente está voltando a ser o Brasil colônia. Né? O agro eu acho muito importante, o Brasil tem muito benefício de ser líder. Agora, ele não gera emprego para todo mundo. O agro é mecanizado, o agro não dá emprego, não tem como todo mundo trabalhar com a soja. Tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Sim, isso também. daí tem que ser ensinado desde pequeno nas escolas. Desde a base você tem que vir com uma política de ensinar as pessoas a pesquisar, a empreender, a ter consciência ambiental. Cara, e assim, se todo mundo fizer o seu pouquinho, a hora que você vê de pouquinho em pouquinho, o grande está feito. Sim, é verdade. Se Deus te abençoar e você foi eleito deputado federal, o que você tem de proposta para trazer, Adalberto? Eu quero que o nosso mandato seja indutor dessas pautas da economia, da nova economia, né, da economia verde. Então, energias renováveis, a transição da indústria automotiva para os veículos híbridos flex, aumentar os biocombustíveis, os veículos elétricos. A gente vai precisar ensinar outro tipo de habilidades para os jovens. A BYD, a gente estava agora com 100 vagas abertas
para contratar na fábrica e não consegue contratar. Não tem mão de obra capacitada. Né? Por quê? Mas é mão de obra especializada. E as nossas escolas ainda ensinam habilidades manuais para as pessoas. A gente precisa ensinar habilidades cognitivas, tecnológicas, interpessoais. A gente está falando de uma mudança no perfil do emprego. Daqui a 15 anos, metade dos empregos não vão existir. Né? Então, assim, a gente tá muito errado no básico dessa transição. Quando você lê, o ano passado eu fiz um curso desses online lá de Harvard X, né, do Banco Mundial, chama O Futuro do Trabalho, The Future of Work. É um curso bem, assim, os relatórios, Banco Mundial faz umas coisas super densas, né? Assim, eu não conseguia nem ler todos os negócios, mas eu tentava estudar e ler. Cara, você vê as projeções que eles falam, de que tipo de habilidade e emprego vai ser requerido. E quais os países estão criando as políticas? Já criaram políticas para isso. E aí você vê o Brasil... A Ásia já está saindo na frente. Tá lá, a Ásia, as partes da China, estão tudo liderando. Aí você tem ali uma Finlândia, uma Alemanha tentando brigar aqui em cima, né? Aí no meio aqui Itália, Espanha, Portugal e a gente lá embaixo. Aí você olha o Brasil é comparado assim com países quase que subdesenvolvidos, né? Mas, cara, alguma coisa está errada, não faz sentido. E como morador do interior, que cresceu no interior de São Paulo, morei 15 anos em São Paulo, né, época da graduação, tá, porque eu trabalhei lá e voltei aqui para o interior, né, estou há 10 anos agora de novo em Campinas. Assim, você vê, aqui é o motor desse desenvolvimento que precisa ser feito. Porque se o interior de São Paulo não for esse motor do desenvolvimento tecnológico, não vai ser o interior do Piauí que vai fazer isso. Sim. Só que aí, qual que é a minha outra frustração? Quando a gente tem essa coisa de aprovar o marco regulatório da energia solar, a gente mapeava os deputados. Faz lista mesmo, assessoria de Helgov, né, relações governamentais. Você põe o nominho do deputado, vê a vida do cara, o que cada um defende e tal, para você saber quem são os seus aliados e quem são os caras que vão jogar contra você. Aí você vai ver o interior de São Paulo, com todo o respeito, eu sou evangélico, tá? Sou evangélico da Igreja Batista. Frequento a Igreja Batista do Cambuí aqui, né, muitos anos. Estou criticando. Agora, a maior parte dos deputados eleitos aqui pelo interior são pessoas que estudos de doutorado, não sou eu que estou dizendo, estudo de doutorado, fugiu o nome da moça, lá da USP, mostrou a avaliação do trabalho desses deputados. Eles são despachantes das suas igrejas. Pífios. Despachantes da igreja. O que eles ficam lá? Só para ficar arrumando, brigando com o prefeitinho, arrumando prédio e desconto de PTU. É coisa minúscula. Né? Assim, é importante? Acho que não, mas tudo bem, até vejo legitimidade dele fazer isso. Agora, se o interior de São Paulo, que é o motor de desenvolvimento das grandes cidades, da inovação, elege deputados para ficar defendendo e serem despachantes das suas igrejas, ou deputados da pauta de costumes, é importante, então não é, eu sou contra o aborto também, mas eu não vou ficar lá brigando contra o aborto, porque o aborto já está resolvido. O Supremo já disse o que pode, que caso pode, não pode, e boa, não vai mexer. Aí o cara só fica fazendo campanha contra o aborto, contra o aborto, contra o aborto. Aí não discute economia, não discute emprego, não discute melhoria da saúde, cultura, meio ambiente. Cara, eu estava discutindo esses dias com uma pessoa aqui, eu falei que essas pautas identitárias, ideológicas, não são produtivas. O cara fica discutindo o sexo dos anjos ali e não consegue discutir os reais problemas da sociedade. E você vê, a gente aumentou, o interior de São Paulo aumentou muito a bancada da bala. Sim. Hoje a bancada da bala é a segunda mais importante do estado de São Paulo. Sim. Né? E aí eu falo, segurança pública é importante? Na mínima dúvida, né? Todos os lugares de segurança pública é importante. Agora, faz sentido que o Brasil seja um dos países que mais tenha militares na política? Não. Não faz. É uma distorção, porque o militar sai candidato, ele continua recebendo salário. Então, começa aí a distorção. Eu saí da BYD, eu estou 2 meses, eu estou no setor privado. Eu nem precisava fazer isso, porque o setor privado não tem restrição. Sem salário. Mas eu estou licenciado 2 meses de salário, porque eu não estou trabalhando na empresa. Se eu estivesse recebendo, seria até antiético. A empresa está pagando para eu fazer campanha. Agora, um militar, não. O militar sai para fazer campanha e continua recebendo salário. Recebe fundo partidário, recebe fundo eleitoral. Então, vira uma máquina, que eles ficam só se retroalimentando naquele sistema. Mas partido político hoje é negócio, pô. Mas daí é isso. Então, você tem a bancada evangélica, a bancada da bala, que representa quase metade da bancada de São Paulo, e por isso que São Paulo não cresce economicamente, não gera mais emprego, não tem inovação, porque esses caras não estão lá em Brasília. Você vê esses debates, debate do marco regulatório da geração de energia solar.
São Paulo estava número 2, 3, né? Passamos o Rio Grande do Sul, número 2. Minas ainda é bem mais do que São Paulo. A gente é o maior PIB do Brasil. Não faz sentido que a gente tivesse as maiores usinas de energia solar, o maior número de usinas solar, mas a gente está bem abaixo de Minas porque não tem política pública. Aí você fala, pô, e os deputados de São Paulo no debate de energia solar? Não aparecem. Claro, tem que respeitar. O deputado Vitor Lippe, lá de Sorocaba, atuou muito forte, né? Não tenho como, assim, ele foi um dos caras, é de São Paulo, ex-prefeito de Sorocaba, também ajuda muito a indústria, trabalha com a indústria. Mas fora ele, os outros deputados nem apareciam, a gente mandava cartinha para todo mundo. Ó, vai ter um debate assim na comissão tal, é um tema importante, por favor participe. Você acha que o cara aparece? Não aparece, aí você vai ver. Aí ele entra, você entra no Instagram do cara, ele tá lá inaugurando uma igreja no interior de São Paulo. Pô, é para isso que a gente elege um deputado, para inaugurar uma igreja? Repito, eu sou evangélico, sou da Igreja Batista. Respeito e gosto, só que eu acho que não tem que misturar política com religião, não faz sentido, né? Faz sentido que a gente tenha lá um deputado que ele usa o poder dele de base, né, de liderança, de não sei o quê, para pautar o que eu vou pautar, aumentar o número de munição que as pessoas e o CAC pode aumentar. Pô, a gente tá falando o mundo inteiro tá retirando arma, diminuir. Aí o cara é deputado por São Paulo, o que ele faz? Só fica lá aumentando quantas balas o cara pode... ele faz isso... Aí eu vou ter que entrar nessa discussão. Eu sou caca, eu sou atirador esportivo. Não, eu respeito, mas eu falo, o problema é só ele fazer isso. Ele só faz isso. Mas é justamente... É política para um grupo, que tem a sua legitimidade, mas é um grupo. É justamente esse o ponto, tá? Eu falo assim, que nem, por exemplo, pô, eu sou CAC. A sociedade toda é CAC? Não é. É um grupo pequeno. É que nem eu tava falando pro pessoal assim, a gente tem uma minoria barulhenta que grita muito. Que nem o caso que eu falei pra você, do ativismo xiita e tudo mais. Todos esses extremos são ruins, tá? E assim, e existe reivindicações legais do movimento dos atiradores? Existe. Existe reivindicação legal do movimento da saúde? Existe. Existe reivindicação legal. Então, são vários setores. E assim, e não adianta, cara, a gente pegar e votar num cara que nem, por exemplo, pô, se eu der meu voto pra você. Você só vai militar em prol da Casa Verde, energia solar, energia solar, energia solar? Fazer um pouco de tudo, né? Você tem que olhar para um todo. Isso que você falou também me incomoda, tá? Também me incomoda e eu acho que não é legal. Eu não gosto... Cara, eu gostei muito da lacração, até 2018 e tal, pô, aquelas porradas que se dava na cara de político, pai e tal, que eu não sei o que tem. Pô, acho maneiro. Apontar hipocrisia na cara do político. Sim, e tem muito político hipócrita, é o que mais tem é político hipócrita. E aí você fala assim, pô, da hora pra... Mas chega uma hora que isso cansa, velho. Sim. É igual, pô, piadinha do pavê, né, mano? Pavê ou pra comer? Puta, já deu, né, mano? Cara, você já deu. Então, assim... A política brasileira, ela, na minha concepção, tá? Ela é um bebê engatinhando, tá? Tem que amadurecer muito ainda. O brasileiro foi começar a despertar pra política lá em 2012, 2013, aquele movimento lá dos 20 centavos, lá dos passes, tudo mais. Sim. Eu acho que o despertar começou aí. Depois veio o 2014 lá, quando travou a apuração da Dilma com o Aécio lá e saiu o resultado. Pô, a Dilma ganhou, mano, Augusto. E aí, no começo parecia que o Aécio ia ganhar, né? Aí você, pô... E eu tava lá, eu tava querendo pro PT sair fora, né? Puta, era como que era? O fogo à frigideira ali também. Não, mas naquela época ali, o antipetismo tava muito forte. A sociedade aqui em São Paulo era um antipetismo muito forte. Aí, ainda. 16, veio no impeachment da Dilma, assume o Temer. Cara, a hora que o Temer fez o primeiro discurso dele, que eu consegui entender as palavras que o Temer dizia. Eu falei, ele sabe falar? E formal, aí, né? Mas ali tem uma retórica. Não, mas ele tem umas palavras bonitas que ele usa, que eu tenho que pegar o dicionário para ler. O que significa isso daqui que esse cara falou, né? E assim, pô, o cara fala bonito o português, eu gosto da língua portuguesa. E aí você tem o pessoal entrando ali em... Cara, aí já solta uma pá de escândalo, já ferra com o maluco lá. Pô, a gente sabe que o cara também não é flor que se cheira, mas tá bom. E aí você vem em 2018, entrando num cabocão, porra, egresso do Exército Brasileiro... Tá lá, faz a minha, acabou errar. Pô, eu votei no cara. E vou votar de novo porque eu não tenho opção. Eu votei nele e vou votar de novo para presidente. Não existe isso. Eu sei que ele não é o salvador da pátria.
Infelizmente não teve uma terceira via ali, um nome, né, que pudesse Porra, pelo menos qualificar o debate, né? Porque essa Não, polarização é muito ruim, fica só Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. não, eu acho horrível isso. Péssimo pro país, pega né? que nem- Porque você não tem você outros pega que nem, nomes, por né? exemplo, eu peguei e olhei lá nos debates de Felipe Dávila, Felipe Dávila, do Novo. Pô, ele fala umas coisas legais, fala umas coisas interessantes. Mas, bicho, mas não tem... Pra segurar o rojão. Não tem nem 1% de voto. Não, A última deu 0%. Não, e aí você fala assim... Não, mesmo a Tebet, a Simone Tebet, pô, é uma mulher super diferenciada, assim, você vê a atuação dela, a história dela, o trabalho dela, ela é qualificada. Mas não tem como, não consegue crescer, né? Então, porque você vê... Aí eu falo assim, cara, cansei da lacração. Eu queria ter uma outra opção. Eu queria sair, porque antes nós tínhamos lá PSDB e PT. Agora, pô, é Bolsonaro contra o PT. Você fala assim, caramba, não muda esse cenário no Brasil, né? E assim, eu faço votos para que você tenha sucesso na sua campanha. Eu gostei realmente do papo. Eu acho as causas verdes, o gerenciamento da matriz energética brasileira numa forma sustentável, porque a gente sabe que os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Sim. A gente vai continuar precisando disso, né? Não, a gente não quer que e não, a gente e não vire um só deserto. assim, ó, o que a gente fizer em relação à próxima geração, né? A gente vai deixar ou não uma bomba relógio para a próxima geração. Então, pô, né, eu que sou pai, tudo que eu faço eu penso na minha filha. pô. Então, né, não faz sentido nenhum você deixar essa bomba. Agora, muito mais do que isso, a gente vive um grande momento de uma revolução tecnológica na economia mundial. Sim. A economia mais digital, compartilhada, descarbonizada. Então, a gente está falando de uma nova economia, da economia criativa, que é baseada na inteligência das pessoas. Cara, não de só criar o aplicativo, a solução, a tecnologia da energia, do celular, integrando com a casa, a rede inteligente, a cidade inteligente, né, que usa essas tecnologias de Então, eu tava vendo comunicação o e IoT, informação. eu tava estudando sobre IoT, eu tô Sim, dando, IoT, blockchain, tô né? dando uma consultoria para um pessoal da indústria também, e tava vendo como é que tá o setor de IoT aqui no Brasil. Cara, no agro, a IoT Já tá bombando. Aí você tem o 5G vindo. Na energia também, pô, a casa inteligente, você controlar por aplicativo e tudo mais. Pô, os gadgets que você usa, que você consegue fazer monitoramentos e tudo mais. Você fala assim, cara, a gente precisa de pessoas capacitadas para desenvolver isso aqui no Brasil. Sim, porque aí está a nova economia. Sim. A economia do futuro vai ser essa, digital, muito mais inteligente, uma economia baseada no conhecimento. Então, se a gente continuar ensinando as pessoas a apertar parafuso nos cursos técnicos, a fazer montagem de coisinha, continuar fazendo no final não vai ter emprego para esse pessoal. E aí imagina só, daqui a 5 anos, porque assim, coisa de campanha e tal, né, fica visitando muito. Mesmo Campo Grande, Ouro Verde, eu já conheço, eu visito bastante, sempre há muito tempo eu vou. Mas agora você fica indo nos lugares, né, e tal, vai lá no Bassoli, aí você vai lá encontrar um monte de gente lá. A indústria e alguns empregos são a única solução que aquele cara jovem na periferia tem lá, de ele ter uma chance na vida, jogador de futebol, músico, que é 1 a cada 100. É o quê? Ele fez um curso técnico, ele arruma um emprego na indústria, ele vai crescendo, depois de alguns anos ele consegue ter um emprego que banque a família dele. Sim. Ele consegue criar uma família com dignidade, tal. Só que se daqui a 10 anos esse emprego dessa indústria de baixa qualificação não existir mais, esse cara vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar nos serviços avançados? Na engenharia, telecomunicações, na TI? Não vai. Então, assim, a gente corre o risco, que é muito daquilo que o historiador israelense, judeu, o Hariri, né, do Homo sapiens, ele fala. A gente caminha para ter uma massa de milhões de pessoas que não vão ser mais necessárias para o sistema produtivo, sim, mas elas vão estar vivas e a gente vai ter que bancar elas. Então, volta aquela história de, tipo, uma renda mínima. Uma renda mínima básica. Aí você fala, pô, mas não vamos ficar dando dinheiro para um monte de gente, né? A economia não funciona assim. Realmente, é uma equação muito complexa. Mas pode ser que se a gente não ensinar essas habilidades corretas, isso passa agora. Por isso, por exemplo, você vai ver o meu programa lá. Claro que eu sou da energia limpa, da economia, da mobilidade urbana, minha vida inteira é ali. Mas a primeira proposta minha, a prioridade absoluta, é a primeira infância. Porque quando eu estudei lá no Renova, eu fui estudar a primeira infância, quando minha filha nasceu, eu comprei um monte de livro e tal, e você se apaixona pelo tema, e você vê, ó, aqui tem uma solução. Porque se eu investir bem investido, do 0 aos 7 anos, para ensinar as habilidades do futuro para essa criança, quando essa criança tiver 15,
ela vai conseguir fazer o que ela quiser. Agora, se você não tiver alimentação, os estímulos musicais, cognitivos, sonoros, aqui, essa criança com 15 anos, ela não tem como comparar. Aí você pega a prova do PISA, aquela prova internacional que compara jovens de 15 anos, escolas públicas e privadas, tá? Então não pensa que é escola pública só, pública e privada. Os 3 rankings. 1% melhor do Brasil é pior do que 1% pior da Coreia. Os 10% melhores do Brasil são piores do que os 10% piores do Vietnã. Matemática, ciência e línguas, né? São 3. Tem 62, 63 países. O Brasil é 58 de 62, 59 de 63, 56 de 62. Cara, isso daí tem o Quer quê? dizer, a gente está lá embaixo e é um jovem de 15 anos. Então, como é que esse cara vai competir para criar o aplicativo, a solução, a tecnologia do futuro com um jovem chileno? Não estou nem falando alemão, americano, israelense. Falando aqui o cara do Chile. Entendeu? Da Colômbia. Você tem um ecossistema muito mais robusto. E eu lembro que quando saiu as notas, eu fui perguntar para algumas pessoas, pô, mas eu estudei no colégio tal, um colégio particular, né? Esses colégios bons que nós temos o privilégio da classe média alta de estudar. E eu perguntei para um especialista, qual que é a nota desse colégio meu? Ah, não, esse colégio aqui, provavelmente a nota estaria brigando de igual para igual. Se fosse só ele, não na média. Com das Finlândia, da Alemanha, dos Estados Unidos. E fala, pô, então a gente sabe atingir essa nota. O jovem da classe média alta que está no colégio particular top, ele atinge a média global. E por isso que a gente consegue competir em alguns nichos, alguns mercados. Agora, e essa massa? Então, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo ainda. Então, por mais que eu não considere um cara de esquerda, que quer fazer redistribuição de renda e tal, mas você tem que colocar o fator desigualdade social em todas as políticas públicas que você pensa, inclusive da energia, do emprego do futuro, de cultura, porque é o segundo país mais desigual do mundo. Por exemplo, você viu muita desigualdade no seu tempo de viagem, de turismo e tudo mais, né? Assim, nós estamos na frente de muitos países nessa questão ainda. A pobreza tem pobreza extrema no país nosso? Tem, cara. Eu já fui em várias favelas fazer ação social que, cara, só por Deus. O negócio é só pela misericórdia do Senhor. Sabe aquele povo que acorda com fé mesmo, que Deus vai prover? É um negócio mais ou menos assim. Existe isso? Existe. Tá? Existe uma população pobre? Existe. Tem que olhar para essa população? Sim. Temos que olhar? Sim. Tem que ser considerado. Mas aí você fala e pensa assim, pô, vou ficar carregando essas pessoas quanto tempo nas costas? E aí que entra o que você estava falando, de preparar os jovens para no futuro... Sim, para ter um emprego que gire, que faça a economia crescer. Então, assim, o desafio é muito grande, me preocupa muito o futuro do emprego no Brasil. Então, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, por exemplo, a gente fez, com o apoio do governo alemão, 2 programas muito relevantes que foram aprovados, profissionais das energias do futuro, que fazem cursos técnicos, universitários e tal, para eletromobilidade e energia limpa. Inclusive o curso aqui da Unicamp, que é hoje o maior, está na 4ª turma já, foi fruto desse primeiro trabalho, né? E quando a GIZ, o governo alemão, pediu a nossa opinião, só tinha que faculdades e coisa do Sudeste e Sul. Aí eu fui lá e indiquei um monte do Nordeste, que eu conhecia já, a Unifor, Federal de Fortaleza, a Unifor, desculpa, é privada, a Unifor, a Federal do Ceará, a Universidade Federal do Paraíba, Belém, Universidade Federal de Belém. Então, todas elas foram criando cursos. E aí você começa a participar. Pô, você vai lá em Belém hoje, Belém tem um núcleo de estudo de eletrônica de potência, assim, bom, dali pode sair muita coisa interessante. Em Belém. E aí você vem aqui no CPQD... Você vê como que é a nossa ignorância. Cara, se fala de Belém, eu vou lembrar de açaí, de peixe, de porra da ilha... Do mercado, Vero Peixe... tudo, cara, e menos de... No porto lá... Não, a Universidade Federal de Belém tem ônibus elétrico rodando dentro do campus. Que top. Quem tem isso? A Unicamp. E Belém, e a USP que começou os testes e tal, mas ainda nunca implementou. Então, assim, depois da Unicamp, Belém foi a segunda que colocou o ônibus elétrico rodando. E aí você vê, por exemplo, aqui o CPQD, né, que nosso vizinho aqui do lado da Unicamp. O CPQD é um dos grandes centros de pesquisa. Eletrônica de potência, que a base da energia limpa e mobilidade elétrica está na eletrônica de potência. A conversão a CDC, você usar bateria, energia de uma maneira muito eficiente. Então, você tem lá um CPQD que gera muita inovação.
A própria BYD tem vários projetos de pesquisa, um projeto de segunda vida de bateria. A gente pega a bateria depois de 10 anos do veículo, reaproveita ela para sistema estacionário de energia, solar com bateria para sistema isolado. Os caras do CPQD desenvolveram o BMS, eles desenvolveram o inversor. Uma coisa para você. Né? Você já assistiu aquela série O Expresso da Manhã? Tá no Netflix? Não tô lembrando. O mundo congelou e teve um cara lá que construiu um trem de mais de 1.000 vagões, né, Gabriel? Para tentar salvar o que restou da população. E eles falam que a locomotiva ela é perene. Porque o que ela faz? Conforme ela vai girando a roda da locomotiva, ela vai gerando energia, a própria energia, que é o que alimenta o... Que é o freio regenerativo que a gente tem nos carros elétricos, por exemplo. Cara, porque, por exemplo, por que o carro elétrico a gente precisa reabastecer se ele mesmo não pode gerar a própria energia? É uma pergunta besta, assim. Não... É assim, você tem muitas tecnologias... Porque ali você está fazendo um movimento de roda e você consegue gerar energia. Sim, hoje existem tecnologias... O dínamo da bicicleta, né? Sim, hoje existem várias tecnologias que são ainda em escala um pouco menor, que praticamente giram energia ad infinitum ali, né? Ela fica gerando. Você tem muitas delas que têm um custo grande inicial para fazer a roda girar, sim, mas depois ela se mantém na inércia. Então, o veículo elétrico, por exemplo, a mobilidade elétrica é 6 vezes mais eficiente do que o motor a combustão. Eu estou falando de um motor de 90% de eficiência, 92% de eficiência, enquanto o motor a combustão tem de 30%, mais ou menos 30%, alguns chegam até perto de 40% de eficiência. Então, assim, o motor térmico, ele perde muita energia em calor e ruído. Sim. Não tem muito como você melhorar aqui. Isso aí faz 100 anos que tem essa tecnologia, desde que Rudolf Diesel, Mercedes-Benz, esses caras inventaram lá na Alemanha essas coisas, não chegou no seu limite. Não mudou muito. Agora, quando você fala de elétrico, motor elétrico, ímãs permanentes, né, essas grandes revoluções das químicas de bateria, a gente está falando de coisas que podem ser, assim, autossustentáveis, Eu vi né? um cara furando uma bateria velha, ele pegou, furou, depois ele vai e bota um líquidozinho lá que não explica o que é nela, e a hora que mede, já tá gerando energia de novo. Você falou sim. Ele deve ter colocado um ánodo diferente porque a bateria, ela continua funcionando. Hoje, por exemplo, num carro elétrico, ela fica 10 anos num carro elétrico, ela cai de 100% para 70% da capacidade inicial. Depois fica mais 15 anos no sistema estacionário de energia, de 70% a 30%. Mas depois de 30% até 10%, diferente da bateria de chumbo ácido do carro, que chega joga fora, acabou, recicla. A bateria de lítio, ela dura mais, de 30 a 0. Então, você pode fazer regulagem de frequência em subestação, do setor elétrico. Então, o que o mundo caminha? Hoje, o silício é o segundo minério mais abundante. O silício é o que faz o painel solar fotovoltaico. Certo. Ele é o mais eficiente para gerar energia do sol em energia elétrica. Hoje você está falando na faixa de 22%, 24% de eficiência. Ele é o mais abundante, o mais barato, o preço caiu e tal. Mas tem a tal da perovskita. A perovskita é uma pesquisa que já teve lá atrás. Perovskita. Né? Perovskita, Você ainda já vai ouvir falar desse minério um dia. Perovskita é um minério que todo mundo acredita que ele vai ser que vai suceder o silício como a matriz elétrica energética do mundo. Porque a perovskita é um minério hoje ainda muito caro, muito difícil de você mexer e tal, mas ele pega o espectro mais alto da energia. Por exemplo, o painel solar fotovoltaico, ele é muito bom de 20 a 30 graus. Se tiver 40 graus, ele não gera tanta energia, porque o calor induz perdas de potência na geração. E a tecnologia foi feita nos Estados Unidos, na Alemanha, na China e no Japão, clima temperado. Então, a gente põe um painel solar lá no Piauí, uma usina solar no Piauí, a 40 graus, metade do ano, ela está degradando muito mais rápido do que se previa. Caraca. Por causa desse calor excessivo achei que gerava mais. Não, o calor, o painel solar, ele gera bem entre 24 graus é o ideal, entre 20 e 30 graus. Né? Passou muito disso, não é bom. Quando tem temperatura alta, mas chove, beleza, porque está toda hora chovendo, está molhando, está mantendo alguma coisa. Aí, a gente tem um projeto de P&D aqui com o Instituto Eldorado, sabe, do Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui em Campinas também, né? Junto com a Unicamp e a CPFL. A gente faz uma célula de silício, que é a célula fotovoltaica, e estamos gotejando uma camada de perovskita.
Então, essa camada de Pra ver se ela perovskita consegue- pega esse espectro mais alto da temperatura, Entendi. de 30 a 45. Então, quando eu tiver uma célula, hoje é muito caro fazer isso, mas quando eu tiver uma célula solar com perovskita por cima, Você vai conseguir aproveitar eu mais vou, eficiência. do aumentou o calor, ela vai gerar mais, tá baixo, ela vai gerar bem. Então, assim, você vai criar um produto que de 24% de eficiência, daqui a pouco tá beirando os 40% de eficiência. E aí, tipo, todo mundo vai ter um sisteminha na tua casa e vai gerar a própria energia. E eles apostam que a perovskita, pela composição dela, é algo que você vai poder criar em laboratório, vai ter produção industrial de Uma perovskita. sintética aí. Não vai ser aquele minério que você beneficia, você Entendi. purifica e é caro e é difícil de mexer. Vai poder criar alguma coisa artificial que seja igual a perovskita. E quando isso acontecer, o mundo do petróleo está perdido, né? Como a era da pedra não terminou por falta de pedra, a era do petróleo vai terminar não por falta de petróleo, mas quando Outra tecnologia a perovskita com substitui. silício estiver gerando energia, você vai pôr uma caixinha pequenininha aqui, ó. Assim, pôr em cima da tua casa, 2, 3 painelzinhos pequenininhos, isso vai gerar 100% da tua energia. Aí você vai ter um carro elétrico, porque você vai pôr mais 2 painelzinhos, não vai gastar energia, não vai pagar combustível. Eu quero que isso daí Então, tenha é tudo em questão- larga escala logo pra baratear o Sim. custo disso daí, meu. Com certeza. Não, a tecnologia cresce tão rápido, essa nova economia ela vai vir tão rápido, porque a pandemia acelerou esses processos. E a guerra da Rússia, por mais que possa parecer no curto prazo, ela jogou contra essa agenda ESG, a sustentabilidade, a Não, ela energia vai limpa. acelerar, porque você Só que no médio prazo acelerou, porque daí a Alemanha tá pondo 30 bilhões, Pra poder 100 bilhões, proteger Estados Unidos daquilo mais 500 bilhões. Agora todo mundo fala é segurança elétrica e energética. Por quê? Eu ter 10 milhões de telhadinhos gerando energia espalhado pelo país Sim, é muito mais seguro do que eu importar gás da Rússia, sim. importar gás dos Estados Unidos, importar petróleo. Por que que a China virou o maior mercado de energia solar fotovoltaica do mundo, maior mercado de veículo elétrico do mundo? Eu ouvi isso do ministro de Ciência e Tecnologia. Uma vez ele veio nos visitar aqui, na visita do presidente da China, ele veio aqui na nossa Quem que é o fábrica. Marcos Pontes? Não, ministro chinês, ministro Ah, de o Ciência e chinês. Tecnologia da Ah, China. ah. Né? Veio na visita do presidente Xi Jinping, a gente participou na época, a gente é uma das maiores empresas. Sim. A BYD é uma grande empresa privada de tecnologia, então o governo chinês adora falar da gente, porque o próprio ministro falou as 3 empresas mais inovadoras da China, BYD, Huawei e Baidu, né? As 3 empresas líderes. E o ministro estava, eu ouvi da boca dele. Claro, a tradução não ajuda, né? Eu não entendia nada, mas ali o pessoal tentando Mas traduzir. o Ni Hao, Você já não, basicão tudo bem, ni hao, tá? Ele começa a falar, você já não entende mais nada. E ele falou assim, ele falou, eu conto um pouco do porquê do carro elétrico. Olha, a política de mobilidade elétrica da China foi baseada em 3 pilares. Reduzir a dependência do combustível fóssil importado, Fato. reduzir a emissão de poluentes locais que as cidades chinesas estavam Porra, uma merda. e tal, e criar a indústria do futuro. Então, em função desses 3 negócios, eles têm 20 anos de política pública incremental incentivando a mobilidade elétrica. E hoje, a BYD é a maior fabricante de carro elétrico do mundo. Passou a Tesla. A China saiu de 13% ano passado para 30% de carro elétrico esse ano. Olha esse número, 13 para 30%. Capaz que o ano que vem tenha 50%. O maior mercado do mundo vai estar vendendo 50% de carro elétrico. O mundo saiu de 4% para 9%, esse ano vai passar de 15%, quem sabe até 18% de carro elétrico. É uma transformação muito rápida. Então, o governo chinês ele entendeu isso. Ou eu lidero essa transição, porque eu preciso do ponto de vista de segurança energética. Eu não posso me dar o luxo de ter outra guerra ali, uma guerra na Irã e Iraque, Arábia Saudita, eu não ter petróleo, eu tenho 1 bilhão de pessoas, a economia chinesa importa tudo, né? Como, por exemplo, a relação Brasil e China. Mesmo nos últimos anos, a gente viu ali uma postura de alguns membros do governo brasileiro muito deselegantes com a China, né? Falas muito ásperas, algumas até equivocadas, outras, né, ali até podem ter legitimidade ou não, mas a China nunca quis comprar briga. Por quê? Porque ela sabe que precisa dos produtos brasileiros. Então ela fala, no longo prazo, a nossa relação é crescente. Então deixa o cara falar, resmungar, aí eu vou ficar fingindo que não é comigo mesmo, porque é política de longo prazo. A China faz política de longo prazo. Agora, o petróleo não. O petróleo é um item de segurança energética, energética, mas de segurança para o país muito forte. Porque se você não tiver
Olha a Alemanha hoje, a Alemanha está numa situação difícil. O preço do gás triplicou. E aí quando vai lá e fecha, aí você tinha 30% da geração de energia. Agora as pessoas estão tendo que correr atrás. Mas isso vai induzir a Alemanha a acabar com a dependência dela da Rússia. Daqui a 3 anos, 5 anos, a Alemanha não vai ter dependência nenhuma mais da Rússia. Ela vai acelerar só. Uma coisa que você falou aí que eu ficava... Na época, quando esses deputados aí começaram a fazer essas tosquices aí, né? Eu pegava e olhava assim e falei, meu, os caras não têm noção que o celular que ele tá usando, porra, é 90% de componente Vem da chinês. China. Com a câmera de segurança que tá filmando a gente ali, pô, vem da China, bate num servidor. Da onde que tá esse servidor, meu? Você sabe de onde que bate? Pra você ver sua câmera na sua casa. Sabe onde que tá esse servidor que tá batendo aí as imagens da tua casa, ou cabeçudo? E aí você vem falar do modem da Huawei que você tá com medo. Cara, você já dá tudo informação pros caras. Pega o carro da GM, os carros da Ford, as peças são tudo fabricadas na China. Vários dos carros são montados na China, né? Aí você pega tecnologia de informação, robótica. Pega, por exemplo, a robótica. A China não tinha quase nada de robô. Ela criou um programa lá, 1 milhão de robôs até 2030, né? O concorrente, né, seu? Também, verdade, eles também. A gente até a BYD fabrica robôs também, mas eles são maiores, bem maiores, né? Aí, em 2 anos, a China comprou 44% dos robôs do mundo. O ano passado, quase metade dos robôs vendidos no mundo foram para a China. Sim. Você entende? Porque eles perceberam indústria 4.0, indústria avançada, então vamos nós liderar o processo. Eu vou usar o poder de compra do governo para criar a indústria de robôs aqui, acelerar a indústria, porque eu quero que a nossa indústria seja avançada. Esse negócio da mão de obra barata chinesa já foi. Já foi. Não, a mão de obra chinesa é muito mais cara do que a brasileira há muitos anos, né? Adalberto, eu quero agradecer o papo. Pô, fantástico, tá? Sucesso. Que Deus abençoe, que você consiga... Eu achei legal esse negócio de você querer devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te deu, a graduação e tudo mais. Eu acho que você está no caminho correto. Faço votos para que sucesso na política, na vida pessoal, empresarial, que você consiga alcançar os seus objetivos aí, tá bom? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você no podcast, né? Agradeço a todos que nos ouviram um pouco. Sei que essa jornada política não é algo muito simples, muito fácil, mas o importante é que qualquer pessoa comum, qualquer cidadão, ele tem que exercer a sua cidadania mais ativamente. Alguns, claro, tem o contexto que permite que você vá lá, põe o seu nome lá e quer brigar para ser deputado. Mas mesmo aqueles que não podem se colocar como pessoas eleitorais, a gente tem que se manifestar, tem que participar, tem que atuar, tem que se posicionar. Porque não se posicionar é pior ainda. Aí a gente deixa ali o debate só para as pessoas que estão lá fazendo aquilo do mesmo jeito, né? Mantendo as ineficiências e as distorções que a gente tem. E o Brasil tem um potencial de ser uma potência em tudo. Ambiental, a gente já é a maior potência de biodiversidade, de energia limpa, de eólica, podemos ser de solar, de emprego do futuro, né? A gente tem tudo para ser o grande líder em quase tudo. Só falta uma política pública mais integrada, nível federal, estadual e municipal, pararem de brigar e ter uma visão de futuro, ter uma proposta unificada, aproximar a academia do setor produtivo, dos governos. O Brasil tem tudo para ser um líder dessa agenda. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Com certeza. Cara, sucesso. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.